Francisco. Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade. Jesus tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aliança com Abraão, homem de fé. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas. O Senhor é minha luz e salvação, minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Cristo transformará o vosso corpo e tomará semelhante ao seu corpo glorioso. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai o que ele vive, de acordo com o exemplo que andamos. Já vos dizei muitas vezes, e agora repito, chorando, há muito por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma, dentro desse trigo em honra a São José. Hoje celebramos o primeiro dia do trigo, onde tivemos a abertura da festa com a missa presidida pelo Padre Vitor. Hoje, o primeiro dia do trigo. E no segundo domingo da Quaresma, todos os anos, assim como no primeiro domingo da Quaresma, todos os anos nós vemos as tentações de Jesus no deserto. Todos os anos também, no segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos coloca diante do Evangelho da Transfiguração de Jesus. Um ano nós o escutamos segundo o evangelista Mateus, outro ano segundo o evangelista Marcos, e esse ano que nós estamos vivendo, que estamos lendo o evangelista Lucas nas missas dominicais, nós nos deparamos então com a narração da transfiguração de Jesus, segundo o que nos conta o evangelista Lucas. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, diz que Abraão, passado mais de 25 anos que Deus havia se manifestado a ele e dito a ele para sair da sua terra e ir para a terra onde Deus iria indicar, Abraão, quando Deus o chama a sair da sua terra, faz a ele 2 promessas: que seria dada a ele uma terra e que ele seria pai de uma descendência numerosa.
Passados 25 anos, Abraão está dentro da tenda onde habitava, e então ele começa a conversar com Deus. E o texto que nós vimos hoje diz que então Abraão, ali dentro da tenda, conversando com Deus, ele começa a questionar: Senhor, eu já estou velho. Abraão já estava com mais de 80 anos, sua esposa também era idosa, e ele começa então a perguntar a Deus: Senhor, eu já me vou velho, sem filhos, o herdeiro da minha casa é filho de uma escrava. E Abraão, ali na escuridão da fé, na escuridão de não compreender aquilo que estava acontecendo, e diante da demora do cumprimento da promessa de Deus em sua vida, Abraão se encontra desanimado. E então, o que Deus faz? Deus diz para Abraão: Abraão, sai para fora. O texto que nós lemos diz que Deus conduziu Abraão para fora. Abraão precisou sair do seu mundinho. E então diz Deus para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas do céu, se fores capaz. Muito maior do que as estrelas do céu será a sua descendência. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos olhando para baixo, nós só conseguimos ver a nós mesmos. Quando nós olhamos para a frente, nós só conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus chama Abraão, como chama a cada um de nós, para tirar os nossos olhos de nós mesmos, tirar os nossos olhos dos nossos sofrimentos, tirar os nossos olhos das nossas dores, das nossas incompreensões, e erguer os nossos olhos para o céu, para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa. Nós somos chamados, na nossa experiência com Deus, a tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para o céu, olhar para o alto e ver a imensidão que está diante de nós. Quando nós insistimos em ficar com o nosso olhar para baixo, voltado para nós mesmos, voltado para o nosso problema, para o nosso mundo, nós somos incapazes de contemplar a ação de Deus em nossas vidas, porque nós conseguimos enxergar somente a nós mesmos. Quando nós tiramos os olhos de nós e olhamos para o céu, olhamos para o alto, olhamos para Deus, nós podemos contemplar a ação de Deus em nossas vidas. E é isso que Deus está fazendo com Abraão e que quer fazer com cada um de nós. E o texto então diz que Deus fez uma aliança com Abraão. No Antigo Testamento, hoje quando nós fazemos uma aliança, um contrato com alguém, a gente assina um contrato, correto? Na cultura judaica daquela época, e nem era cultura judaica, porque nem tinha o povo judeu descende de Abraão, mas na cultura dos povos da época de Abraão, como é que era feito um contrato? Pegava-se alguns animais, partia eles ao meio, e é isso que Deus faz Abraão fazer. Ele parte os animais ao meio, e depois as duas pessoas que estavam firmando o pacto, que estavam firmando o contrato, passavam por meio dos animais, e o contrato era feito da seguinte maneira: se eu não cumprir a minha parte no contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. O texto do livro do Gênesis diz que Abraão parte os animais no meio, mas o que acontece com Abraão? Vem sobre ele um sono profundo. E quem passa no meio dos animais? Deus, através do fogo.
para significar que ainda que Abraão seja infiel à aliança, Deus permanece fiel. Deus está mostrando a Abraão que a fidelidade dele vai além das nossas infidelidades. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um Deus que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Quantos são os compromissos que nós já fizemos com Deus e que com facilidade nós o abandonamos? Nós estamos no tempo da quaresma. Quantos de nós já fomos infiéis à penitência que nós nos comprometemos a viver neste tempo? Quantas vezes, durante o período da quaresma, você foi infiel ao compromisso que você assumiu com Deus? Mas Deus não deixou de ser fiel com você, porque Deus cumpre a aliança que Ele faz conosco. Esse é o nosso Deus, o Deus que é fiel a nós, mesmo diante das nossas infidelidades. E basta vir o sofrimento, basta vir a dificuldade para nós abandonarmos os compromissos que fizemos com Deus e damos para nós mesmos como desculpa as situações difíceis que estamos vivendo. O Evangelho, por sua vez, Jesus também se depara com homens que estão entristecidos. Para nós entendermos o que Jesus faz aqui no Evangelho, nós precisamos voltar algumas páginas da Bíblia. Antes do episódio da transfiguração de Jesus, o que acontece? Jesus fala aos discípulos da sua morte. Jesus está em Cesareia de Filipe e começa a perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começam a dar inúmeras respostas. Olha, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é algum dos profetas, outros dizem que você é Jeremias. E Jesus não fica satisfeito com a resposta que as pessoas estão dizendo a respeito de quem Ele é. Se nós, nos nossos dias de hoje, saíssemos aí fora perguntando quem é Jesus, nós também obteríamos respostas diversas. O Espiritismo tem algo a dizer quem é Jesus. Os budistas também têm algo para dizer de quem é a pessoa de Jesus. Os muçulmanos, os judeus. Diversas seriam as respostas. Mas Jesus, não satisfeito com essas respostas, veja, já fazia cerca de mais de um ano que os discípulos estavam caminhando com Jesus. Jesus se volta para eles e pergunta: e para vós que estão caminhando comigo? E para vós, quem eu sou? Como pergunta para mim e para você. E para você, quem sou eu na sua vida? Quem sou eu na sua história? Diante das inúmeras provas do amor que Deus já tem lhe dado, quem é Jesus na sua vida? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Esta é a nossa fé, é isso que a igreja professa ao longo dos anos. Jesus é Deus. Jesus não é um líder político, Jesus não é um líder comunitário, Jesus não é um grande psicólogo, porque é isso que tem a nossa sociedade de hoje, e infelizmente até algumas linhas teológicas dentro da nossa igreja, querendo colocar no coração dos cristãos, que Jesus é só um líder político, que Jesus é um agitador político, que Jesus é um líder comunitário. Não, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é Deus nosso Senhor. E diante da fé de Pedro, da fé da igreja, Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra elas. Passado isso, Jesus começa então a dizer a eles: olha, nós vamos para Jerusalém,
Lá, o Filho do Homem será entregue às autoridades, será perseguido, vai sofrer e vai morrer. Diante daquele anúncio da cruz, Jesus ainda insiste e diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos e minhas irmãs, diante da decepção dos apóstolos, que não gostaram quando Jesus começou a anunciar a eles a cruz, o sofrimento, Jesus não voltou atrás para agradá-los. Nós somos a igreja da cruz, a igreja que prega Jesus e Jesus crucificado. Por isso São Paulo vai dizer na segunda leitura: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago, o olhar deles está preso a esta vida mundana, a esta vida passageira. Mas nós não, nós sabemos que nós somos cidadãos do céu. O nosso olhar deve estar voltado para aquilo que é eterno, para a eternidade. De novo, olhar para o alto, olhar para Deus. Veja, a nossa igreja, e se nós olharmos, sempre quando nós entramos dentro de uma igreja católica, com o que nós nos deparamos? Com a cruz. Porque não tem outro caminho. Foi o caminho que Jesus apresentou. O caminho da cruz, o caminho da dor, o caminho do sofrimento. E diante da dor, diante do sofrimento, aqueles apóstolos decepcionados, entristecidos com aquilo que tinham ouvido de Jesus, a delicadeza de Jesus é algo que impressiona. O que Jesus faz? Chama Pedro, João e Tiago para ir com ele ao monte rezar. E ali, rezando, eles entram na atmosfera do sobrenatural. A oração faz com que nós saiamos do nosso mundo e entramos na atmosfera do sagrado, na atmosfera do sobrenatural. E o texto do Evangelho diz que diante deles, Jesus se transfigura e mostra a sua glória, para dizer a eles que o sofrimento não tem a última palavra. Eles estavam indo sim para Jerusalém, para que Jesus fosse morto, crucificado, mas a morte não teria a última palavra. Jesus dá a eles a graça de ver a glória. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas: a glória que nos espera nem se compara aos sofrimentos do tempo presente. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo da quaresma, a igreja nos coloca no segundo domingo diante do Evangelho da Transfiguração, para nos indicar que nós caminhamos para a Páscoa do Senhor, para a glória, para o encontro definitivo com Deus. E essa vida que nós vivemos é uma subida para o céu, é uma subida para a eternidade. Veja, o texto do Evangelho diz que os discípulos estavam com sono, estavam cansados. Quantos de nós estamos cansados dos nossos sofrimentos, das nossas dores? E é preciso fazer a experiência de descansar em Deus na oração. A cada domingo, aqui nesta igreja, na Santa Missa, nós somos chamados a fazer a experiência de descansar o nosso coração na presença de Deus. Aqui é o lugar de adorarmos o Senhor, de subirmos a montanha do Senhor, para se encontrar com Ele. Aqui, nessa igreja, nós somos chamados, nós somos levados a entrar na atmosfera do sobrenatural e tocar no poder de Deus, tocar na graça de Deus. E é esta graça, é esta experiência com o Senhor que nos transfigura, que nos transforma, que nos dará forças para voltarmos para as nossas casas, para voltarmos para os desafios nossos de cada dia, de forma diferente. Porque foi o que aconteceu com aqueles apóstolos.
Daqui a pouco nós iremos para as nossas casas, e lá estará o boleto para pagar, lá estará o problema com o filho, o problema no casamento, o problema com o marido, a enfermidade. Tudo vai continuar do mesmo jeito, mas você precisa voltar diferente, porque você foi alcançado pela graça de Deus, porque aqui nesta Eucaristia, Deus te visitou, Deus tocou seu coração, você tocou no poder de Deus, você tocou na manifestação do poder de Deus, que se mostra vivo, ressuscitado no altar, para nos dizer que a cruz do sofrimento não teve a última palavra, como o sofrimento, a dor, o problema que você vive hoje, não tem a última palavra na sua vida, meu irmão e minha irmã. E nós nos unimos a São José nesse trio, para pedir pelos nossos impossíveis, para pedir que este grande santo, aquele que cuidou da Sagrada Família, que ele cuide também das nossas famílias, que ele cuide das nossas necessidades, que ele interceda a Deus por nós, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas agruras, pelas nossas angústias. A cada domingo, nós somos chamados a ir com Jesus e subiram a montanha do altar de Deus, e ali ver o Senhor glorioso, vivo, ressuscitado, se deixar tocar por Ele, se deixar transformar por Ele, para que ao voltarmos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, as pessoas olhem para nós e vejam no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar com as pessoas, no nosso modo de trabalhar, na nossa convivência. As pessoas testemunham um homem e uma mulher tocado, transformado pelo poder, pela graça de Deus. Que esta Eucaristia nos dê a graça de sairmos nesta noite transfigurados por Deus, transformados pelo Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite a transformar seu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite para tocar na sua vida, para tocar na sua família. Não tenha medo de se entregar totalmente ao Senhor na oração. Quando nós vivemos a intimidade com Deus na oração, nós tocamos o seu poder, e toda vez que tocamos o poder de Deus, nós não saímos iguais, nós saímos transformados. Que esta Eucaristia transforme a minha vida, transforme a sua vida, que esta Eucaristia transforme os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus Cristo, cujo Filho amado, lutador, prefigurou a glória a qual todos somos chamados, iluminai a vossa igreja no caminho do deserto. Que oração de alegria, pois Deus nos quer com carinho, bem felizes noite e dia, com gestos e com sorriso, com gotinhas de luz. José fez um paraíso do altar, mãe de Jesus. José fez um paraíso do altar, mãe de Jesus. Dados da fé, quando a madeira banhada nos ombros de São José, quando a madeira banhada no suor de São, era a missão de José.
pois nossa missão na festa da partida é todo amor, para que fosse levada a mudança luz da fé, quanta madeira banhada no suor. Irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós comungamos, Senhor, o mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Pela paixão, chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, o celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os
pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, Benedita Pereira de Moraes, Jandira da Sandez Ferreira, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados no seu divino ensinamento, usamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, quando guardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos no gesto de comunhão fraterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. A receber com mais fé o pão que Jesus te fez. José, filho da pressão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para o que vem do céu, mas cresceu com a comida. Dá-nos crescer na esperança, trabalhaste noite e não, este pão que vem do céu, o filho da pressão, trabalhaste o pão, o lar da vida. Socorro de vossa proteção em toda a nossa necessidade.